precisamos de missionários, precisamos de pessoas na periferia lá, dialogando com as pessoas, e a gente puxar pessoas da periferia que estão se convertendo para investir neles, para treiná-los com a mesma intenção. Vamos dizer, você quer ser um missionário transcultural. Normalmente, eu tenho essa vocação, Deus tem que colocar um país no meu coração. E aí a igreja começa a te apoiar, vamos dizer, uma igreja séria. Começa a te apoiar, investir, te pagar um seminário pra você estudar, pra você dedicar. E aí daqui a alguns anos a igreja vai te enviar para um campo. Precisamos fazer desse movimento para as periferias. Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. E eu sou o Madison Barreto. Vou apresentar aqui o nosso convidado, Thiago Guedes. Prazer, uma honra estar aqui com vocês, o Vitral. Show de bola. Já escutei alguns podcasts, fui muito edificado. Legal. E um prazer estar com vocês. Show de bola. Enfim, Thiago Guedes tem muita história, a gente já estava contando antes aqui histórias, né? Mano, muito bom você estar aqui. Te acompanho já há uns anos, já de longe, assim, sei lá, internet, eu acho que desde a época, não sei se ainda tinham Inconformados ou eu ouvia falar do Inconformados. E aí, mas queria que você se apresentasse aí, falasse como é que você chegou onde você está hoje. É uma história longa, né? Mas enfim, começa aí se apresentando, o que você faz hoje e por aí vai. Meu nome é Thiago Guedes, gosto muito de colocar o Guedes também, pra galera conhecer. E tenho 35 anos, sou casado, vai fazer 8 anos de casado. Tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. A mais velha minha tem 3 anos, então a gente fez muito filho aí nos últimos 3 anos. Legal. E a gente tá vivendo um tempo muito bom, assim, de cansaço e alegrias, tá sendo um tempo muito bom. Então, hoje eu sou pastor na Ponte, BH, uma igreja na região do Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte. Sou um dos pastores ali. E por muitos anos, né, a gente trabalhou. Eu sempre trabalhei com a periferia, desde os meus 17 anos de idade. Eu sempre trabalhei com a periferia, com a evangelização, de ver o evangelho chegando na periferia. Trabalhei com projetos sociais, fui líder de ONG, uma ONG chamada Inconformados. Por 10 anos liderei essa ONG. Então a gente tinha muitos projetos, então a gente atua em várias favelas em Belo Horizonte, dialogando com o local e buscando ali desenvolver algumas coisas bem legais. Tem sido um tempo maravilhoso e acho que é isso, assim. O tempo tem sido bom. Mas como é que foi, mano? Você cresceu na igreja, se converteu no meio do caminho? Então, eu vim de uma família muito desestruturada e meus pais... eles conheceram o evangelho na infância, os dois se afastaram na adolescência. Minha mãe estava com 19 anos quando engravidou de mim, assim. E aí os meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai foi pro crime, pós-divórcio, tráfico, estelionato. Aos 12 anos eu tenho um encontro com Jesus, um genuíno. Tinha uma conversão genuína e ali começa um novo tempo. E a minha conversão foi uma conversão muito assim radical, que eu começo vou pra escola no dia seguinte do culto e vou pregar para todo mundo. E aí eu começo a falar de Jesus para todo mundo, porque eu queria que todo mundo sentisse o que eu estava sentindo, daquela alegria, da euforia e tal. Com 17 anos, eu tenho uma experiência muito legal. Aos 15 anos eu começo um trabalho com moradores de rua no meu bairro. E aí com 15 anos começo a trabalhar com morador de rua, de pregar o evangelho para eles, cuidar deles. E era meio eu sozinho assim, com 5 caras. E eu fiquei 2 anos ali andando com eles, e nesse tempo todo aquilo marcou muito a minha caminhada cristã, de lidar com esse público vulnerável na época. Aos 17 eu recebo uma proposta para eu jogar futebol. Eu jogava categoria de base, joguei no Galo, no Cruzeiro. É mesmo? Isso. E aí aos 17 eu recebo uma proposta para ir para a Europa, jogar em Portugal, de um time lá. E aí eu recuso essa proposta, decido ficar, porque eu tinha entendido que eu tinha uma vocação ministerial, estava apaixonado com aquela coisa de pregar o evangelho ali. E eu tinha muito receio de eu perder isso. Eu tinha muito receio de eu ir para o mundo do futebol. Eu gostava muito, mas aquilo estava virando algo já secundário no meu coração. Eu estava
Eu tava apaixonado com a ideia de ser um pregador, de falar de Jesus e ser alguém que tava na ponta ali, tocando nas pessoas, em vez de ser alguém mais distante, assim. E eu fui de Lagoinha da Igreja Batista da Lagoinha, né? Foi onde eu me converti, fiquei lá até 2020 agora, 2019. Dezembro de 2019 eu saí. Fiquei lá por quase 20 anos, né? Naquela igreja. Foi uma igreja que eu sou grato. Vivi muita coisa boa ali dentro. E aprove ao Senhor nos direcionar, assim, pra gente começar uma plantação nova, que foi a ponte. Saí da Lagoinha em 2019, em dezembro de 2019. Em 2020 a gente começa uma plantação da Igreja A Ponte, BH. E foi tem sido um tempo bem maravilhoso. E assim, e lá na Lagoinha, eu pastoreei uma igreja por 5 anos, que foi a Lagoinha Pedreira, dentro de uma favela. E ali foi uma experiência muito marcante no meu ministério, porque ali eu me vi alguém... Ali eu encontrei minha vocação, assim, no sentido principal da minha vida, que é levar a teologia para a periferia. E é o que queima no meu coração mais do que qualquer outra coisa, de ver o evangelho tocando a periferia, porque eu sou alguém criado em periferia, vim da periferia, e quando eu me converti, mas depois de muitos anos que eu estava na igreja, que eu fui ter acesso às escrituras, assim, no sentido de contato com as escrituras. Eu era alguém mais da experiência, das emoções. E você falou de Inconformados, né? Isso. Inconformados, você começou aos 17, é isso? Não, comecei em 2007 até 2008, fiquei com Inconformados, essa ONG. Eu tinha 19 anos. Como é que foi esse processo, assim, de começar um projeto? Você, 17 anos, você falou que tomou uma decisão na sua vida, assim, né? A respeito da sua vocação e tal. E aí você já tinha algum cargo na igreja, já fazia alguma coisa? Não, eu era desconhecidão na igreja, totalmente, assim. E Lagoinha é muito grande, né? E muita gente, então... E eu me apaixonei mesmo pela pregação do evangelho. E aí, esse trabalho com moradores de rua, de 5 moradores de rua, eu vi 3 ressocializando. Dos 15 aos 17. Em 2 anos que eu fiz de trabalho com eles. E era um trabalho ali rotineiro. De quase todos os dias, porque era no meu bairro, eu morava no bairro Santa Mônica. Então eu ficava ali com eles, conversando, trocando ideia, relacionando, levando comida. Aí, então, assim, como eu jogava futebol, então a galera me ajudava e tal. Então eu fazia essa ponte. E aquilo eu falava, velho, que massa, assim, tipo, ajudar esses caras. E eu vi 3 caras sair da rua, voltar para suas casas, arrumar emprego e ver o evangelho tocando esses caras. E eu falei, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu não esqueço disso. Isso marcou minha vida. Eu quero ajudar gente, eu quero estar perto de gente, eu quero tocar em pessoas. Isso é a coisa mais importante que eu quero fazer. Acho que é isso. E aí marcou tanto que de fato me fez largar o futebol. Entendeu? E aí era algo muito claro no meu coração. E aí com 19 anos, né, com 17 eu larguei o futebol. Antes de virar profissional, mas já aposentei antes de começar. E aí 2 anos depois, aí fui arrumar emprego, trabalhar. Aí meu primeiro emprego de carteira assinada, trabalhando no restaurante, auxiliar, fazendo de tudo ali. Limpando banheiro, servindo as mesas. E aí com 19 anos, eu começo a mobilizar uma galera dentro da minha igreja, da Lagoinha. E com o propósito ali de poder ir para as favelas para falar de Jesus. E aí nesse momento a gente começa uma instituição. Começa um projeto e tal, e aí depois vira uma ONG, que é o Inconformados. E já começa na Pedreira? Tinha alguma coisa a ver? A gente começou no Morro das Pedras. A gente começou primeiro visitando várias favelas. Então a gente fazia ruas de lazer nas favelas. Sim. Então a gente tinha uma galera que ia para as favelas, fazia rua de lazer. E eu conhecia muita gente. Eu sempre fui um cara muito comunicativo. Então eu convidava médico, advogado, para essas ruas de lazer normal que tem nas periferias. Ia muita gente. Lagoinha muito grande. Até que eu falei, velho, a gente precisa fazer um trabalho para ver o dia seguinte. Aquilo me incomodava. Entendeu? Assim, o dia seguinte, tem que ter o dia seguinte. E aí até que a gente conseguiu registrar assim, uma ONG. E aí lá no Morro das Pedras, alguém comentou comigo que tinha uma casa da Lagoinha lá. Fechada. Sem nenhum trabalho.
E aí, o que aconteceu? Eu fui lá ver essa casa, estava fechada. Volto na Lagoinha e vou atrás de alguém que pudesse me emprestar essa casa. Era essa a ideia. E aí até que alguém comenta com o pastor Márcio então autoriza. O pastor Márcio nem me conhecia. Só sabia que eu era membro. E aí ele deixou usar a casa e eu peguei a casa e a gente fez um trabalho assim bem revolucionário na época. Entendeu? Nessa época a Marildo me ajudava, Sim. que é um amigo em comum nosso. Sim. E a gente começou a fazer um trabalho ali, a gente levou muitos adolescentes no mercado de trabalho, a gente tinha cultos mesmo, assim, aos domingos, a gente ia de casa em casa. E ali foi um movimento bem legal, assim, começou ali. Então a gente trabalhou ali, ficamos ali por 5 anos, depois de vir para Pedreira Pedro Lopes. Sim. Não, mas então você falou 2007 a 2018. Ah, 18, entendi. E aí 5 anos, mas assim, é porque é legal, porque eu lembro de ouvir muito falar, assim, dessa... E de achar uma coisa muito diferente, assim. Um projeto social, para mim era muito claro que era algo relacionado à igreja, né, digamos assim, era uma coisa de crente, mas eu não ouvia falar dessa forma de integração, assim, da igreja fazendo algo para e aí eu mesmo, né, eu não ouvia falar. Sim. Não que não existisse, mas principalmente com tanta expressão, assim, eu acho que eu sempre chegava em mim, e eu era de um outro contexto, né? Eu visitava Lagoinha de vez em quando, mas eu era da Assembleia. E aí, de vez em quando, chegava para mim essas coisas assim, eu achava interessante essa ideia da integração mesmo, assim, né? De levar pessoas para o mercado de trabalho, etc. Isso, você lembra, assim, de ter algum padrão, algum modelo que você viu e falou, cara, isso eu quero fazer igual essa galera, assim? Ou você foi fazendo como vinha na cabeça? Então, eu sempre tive Deus me deu uma graça assim que é relacional. Eu me vejo com um dom de misericórdia assim, e de uma sensibilidade. E eu gosto muito da periferia, e a periferia se tornou o meu público-alvo lá atrás. E essa coisa do relacionar com eles. Então, e desde o início o Senhor nunca me fez assim, eu nunca me ver no superior. Então, sempre foi um cara de chegar e querer entrar nas casas, ser amigo de todo mundo. E nessa relação, eu comecei a ver as dificuldades, assim, os desafios. Então, isso foi um ponto. Véi, o que eu posso fazer para ajudar? Eu conheço muita gente fora que pode abrir portas para esse pessoal. E Deus me deu essa graça, eu comecei a perceber isso. E aí, em 2011, eu conheci o empreendedorismo social. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu descobri, né, não lembro assim como, mas eu lembro do Muhammad Yunus, que é um cara lá de Bangladesh, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que ele foi o cara que criou o microcrédito no mundo. Então ele viu lá em Bangladesh as mulheres pobres, e esse cara então ele tinha muito dinheiro. E aí ele então chega nos povoados assim, e ele pega as mulheres que trabalhavam muito e não ganhavam nada, e ele fala o seguinte: então eu vou treinar, eu vou dar para vocês um curso de finanças, e todo mundo que topar fazer o curso de finanças comigo, eu vou emprestar dinheiro para você montar o seu próprio negócio, no sentido de, eu vou emprestar dinheiro, porque os bancos não queriam emprestar dinheiro para pobre. Esse cara então tem essa ideia, e aí todo mundo pagava. E isso começou primeiro quando ele se colocou como fiador. Ele ia no banco e se colocava como fiador desse povo. Ele não emprestava diretamente, até que ele criou um banco mesmo, microcrédito, para emprestar dinheiro para essas pessoas. Aquilo me marcou. Véi, tem jeito de poder fazer algo diferente e de não só entregar cesta básica. Não é só isso, sabe? Tem muito mais. E aquilo foi gerando em nós esse desejo de informação, de pesquisar, de estudar. E aí a gente começou a trazer essas ideias dentro das nossas comunidades. E aí a gente, lá mesmo no Morro das Pedras, a gente já começou a trazer muito dessa visão do empreendedorismo na comunidade, de despertar neles. Levamos o Sebrae para o Morro das Pedras, conseguimos trazer vários comerciantes do Morro das Pedras para o nosso espaço ali. O Sebrae deu um curso para a galera, no sentido, né, de como se colocar no mercado, de criar MEI na época e tal, estava em boom nessa época. E aí eu peguei muita bagagem, aprendi muito, errei muito no Morro das Pedras.
E aí a pedreira já foi algo mais maduro, mais consolidado, que fluiu melhor assim os projetos. Eu lembro que, eu não sei se esse é um projeto mais novo, mas tinha uma coisa relacionada a cinema também. Isso. Não tinha? Foi nessa época também? Foi, na pedreira no caso. Ah, tá. Aí na pedreira que a gente conseguiu consolidar uma escola de cinema. Hoje a gente tem vários que fez essa escola, que trabalham hoje por conta de áudio, fizeram filmes já, séries, e que é da favela. Que era da Pedreira para do Lopes, participaram da escola de cinema. Hoje trabalham, tem 2 lá que são funcionários da própria Lagoinha também, integral, assim, que fica por conta dessa parte de áudio e vídeo. E então a gente teve, assim, uma repercussão bem legal, entendeu? Essa galera. Então, dentro da Pedreira tinha essa escola de cinema, e que era um curso mesmo de iluminação, de filmagem, de edição. Era um curso bem completão, assim, para adolescente e jovem. E teve muita coisa. A gente montou um shopping lá dentro também da Pedreira, com 70 lojas, né? De tipo uma feira mesmo, assim, só que dentro de um galpão, com a ideia de trazer economia para o local. Qual que era a visão? A Pedreira tem um PIB, tem uma renda per capita ali dentro, tem muito porteiro, muitos funcionários ali de chão de fábrica, tem o tráfico de drogas, então gira muito dinheiro dentro da favela. E o que aconteceu? Então, velho, só que esse dinheiro sai da favela porque não tem comércio bom. Os comércios dentro da favela é muito fraco. Então você não consegue comer uma pizza, por exemplo. Não tem uma pizzaria na favela. Assim, lá na Pedreira a gente não achava uma pizzaria. Então, precisamos investir para ter comércio bom aqui dentro, para o dinheiro ficar aqui dentro. O dinheiro precisa ficar na mão de moradores da Pedreira. E aí a gente montou o shopping, montamos uma pizzaria, montamos um lava-jato, montamos uma padaria. A padaria não deu muito certo na época, porque já tinha uma outra padaria lá. Mas a feira, assim, começou, foi um boom bem legal. Então, muitos microempreendedores registraram, viraram MEI. E gente que vendia comida dentro da sua casa passaram a vender agora, né, nesse shopping e tal. Que era um shopping social. E foi muito massa. Que massa. E ainda tá ativo o shopping? Ativo. Tô mastigando aqui. Tá, o shopping tá Que ativo. Hoje a própria comunidade que assumiu ele, só que hoje tá poucas lojas. Não, né, na época eles não tinham tanto diálogo em si com a cidade. E na época eu cuidei do shopping por 6 meses, só que eu era pastor já lá na Pedreira. E de fato na época assim ficou difícil conciliar. Para mim, o social e a vida pastoral tava assim, eu precisava. E aí acabou que eu entreguei o shopping na mão da própria comunidade e eles foram tocando e tal. E aí tinha um boom assim, teve matérias da Globo na época, de Diário do Comércio, saíram muitas páginas assim na época do shopping. Nós ganhamos um prêmio também. E aí depois, aos poucos, veio a pandemia, aí veio enfraquecendo demais o comércio local ali. Entendeu? Aí hoje continua, só que hoje com poucas lojas. Começou que tinha 70 no início. Hoje eu acho que deve ter umas 15, mais ou menos. Entendi. E aí, assim, você ficou com a Inconformados, que era essa ação na Pedreira, né? Isso. E hoje em dia, assim, quais são as frentes que você tem atuado, assim, desde que você... Conformados, sim. Então, 2018, 2017 eu vivi uma crise muito grande, que foi uma crise vocacional, sobre... eu quero priorizar minha vida em quê? Empreendedor social, ou ser, de fato, a pregação, é isso que Deus tem me chamado, o que Deus tem colocado no meu coração? E eu tinha muita tranquilidade sobre entender que, que o empreendedor social é uma vocação também que Deus chama. Eu tenho vários amigos que têm essa vocação, como engenheiro, como médico, como qualquer área, músico e tal, tem suas vocações. E aí, eu vivi uma crise por 1 ano. Eu lembro que um dos dias eu até fui na casa do Igor Miguel para abrir o coração para ele me ajudar nessa época, assim, me orientar. E foi muito bom essa conversa. E eu lembro que eu tomei uma decisão, entendi que o meu coração queimava muito pelo evangelho, de pregar, de ensinar, isso que mais queima no meu coração. E aí, então, em 2018, eu deixo o Inconformados. Depois de 11 anos, eu comecei ele do zero, deixo, e a gente chega a fechar mesmo. E eu dou tudo da ONG, nós doamos
por uma ONG, pedimos para a pedreira montar uma ONG, o Conselho da Pedreira, os moradores de lá, e nós doamos tudo para eles. Fechei a ONG, e aí eu fui dedicar o Ministério Pastoral lá dentro mesmo, na pedreira, e a gente começou a dedicar de fato na teologia, no ensino ali dentro. E aí isso marcou minha vida. E aí eu comecei a desenvolver projetos sociais agora a partir da igreja local, que aí tem a ver com o que eu tô fazendo hoje. E aí eu entendi que, projeto social, desenvolver uma comunidade, trazer dignidade, trazer oportunidades para a comunidade é algo que queima no meu coração. E Deus já me deu essa habilidade. Mas isso vai ser secundário no meu coração. A prioridade vai ser a minha vocação pastoral. Pregar o evangelho, ensinar o evangelho para o povo. E aí eu consigo formar uma liderança, né, e tal. Deus trouxe uma liderança boa para girar na pedreira, nessa igreja. Eu entendi que era o momento de eu sair. Essa liderança toda fica lá, continua o trabalho. Ninguém sai comigo, eu saio sozinho. Eu e minha esposa, e a gente então vai para esse trabalho em outra região, no Castelo, que é a Ponte. E lá eu assumo essa parte, eu sou um pastor auxiliar, e lá eu assumo toda a parte da igreja para fora. Então, de cuidar dessa parte, de fazer a igreja ter essa visão de missional, e da questão também do trabalho com os vulneráveis. E aí, só que sempre entendendo algo, todo o trabalho que a gente vai fazer nas periferias, o evangelho é carro-chefe, a pregação do evangelho, o ensino, verbalizar a palavra de Deus na comunidade é o carro-chefe, que é o que eu faço hoje, e secundariamente a gente desenvolve projetos sociais nas periferias. Aí hoje nós temos, como Igreja A Ponte, a gente está em 3 locais, a gente atua na Pedreira Praia do Lopes, a gente assumimos uma creche ali, que é o Lar Dorcas, fazemos um trabalho com 41 famílias de uma ocupação, de uma invasão num prédio que fica no bairro Castelo, que são 41 crianças, 27 famílias na verdade, e a gente tem um trabalho com 150 famílias na Vila Paquetá, que é atrás da Toca da Raposa. E a gente faz um trabalho de ensino das escrituras, de projetos sociais, semanalmente. Ali a gente está bem inserido nesse papel. Então, e a gente tem feito muita coisa legal assim nesse tempo, sabe? Esse ponto, mano, de evangelho na comunidade é uma coisa muito... É um ponto muito... Não sei se é difícil, mas eu vejo que é um lugar meio... não sei se pouco explorado também, assim, mas eu sinto muita falta de teologia mais saudável, né? Pelo menos dentro das comunidades, né? É isso aí. E eu lembro que eu li aquele livro Plantando Igrejas em Lugares Difíceis, né? E me marcou demais ele definindo algumas perspectivas, né? Sobre pobreza, por exemplo. Ele fala que pobreza... Ele define algumas pobrezas lá, né? Ele fala assim, por exemplo, essa galera aqui... ele fala assim, ele fala, essa galera aqui... essa quantidade de dinheiro para elas é muito bom, sabe? E aí ele olha para outra galera e fala assim, não, para essa galera aqui isso é nada. Então ele fala, isso é relativo, né? Em relação à quantidade de dinheiro. Ele definiu um momento lá, pobreza como falta de perspectiva, né? Eu achei isso muito interessante, assim. E aí ele fala da experiência dele, né? Na favela e tal, lidando com o evangelho na favela, assim. Eu fico pensando o que falta, né? Às vezes, para essa teologia saudável chegar, né? Nesses lugares... E as igrejas saudáveis também chegar nesses lugares, né? Igrejas que é claro, né? Tem muita igreja na favela, mas muitas vezes são igrejas que estão fazendo um trabalho muito interessante, mas onde falta um pouco de preparo, né? Às vezes um preparo teológico e por aí vai, né? Então, vou falar com você que essa é o que faz eu chorar. Entendi, legal. O que faz eu chorar é o povo da periferia... não chegar muita informação da teologia boa lá. Uhum. E aí eu falo geralzão, eu falo assim, eu conheço muitas favelas. E conheço muita gente. E de fato, o que reina nas favelas são igrejas neopentecostais. Uhum. Igrejas pentecostais que a maioria delas não dialogam com a comunidade. Então ela só quer salvar a alma da pessoa. Então, e sim... faz um trabalho sério na perspectiva daquilo que o pastor está propondo, mas falta, eu acho assim, e tem algumas igrejas que eu vejo que tem feito a diferença, algumas poucas igrejas que eu falo que eu conheço, tô vendo alguns pastores sérios que Deus tem levantado,
com a mentalidade muito de atuar na periferia, de desenvolver trabalho na periferia e tal. E meu trabalho e eu tive uma experiência de ver na Pedreira Prado Lopes, uma favela, que quando eu chego lá em 2014, o pessoal fala comigo assim, a Pedreira já foi toda evangelizada. É uma favela de 15 mil pessoas. A favela já foi toda evangelizada, Thiago. Tal, tranquilo. Quando eu vou dialogar com as pessoas, eles não sabem nada. Eles não sabem o que é o evangelho. Não estou dizendo todo mundo, mas grande parte da comunidade que se dizia evangélica não sabe nada. E tem uma mentalidade de medo de Deus, tem uma mentalidade muito errada sobre as escrituras. Pessoas que não tinham acesso, não liam, não tinha ninguém para ensinar as escrituras. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, capítulo 9, Jesus está dizendo, né, que os campos estão brancos, a seara é grande, e aí ele fala que ele tem grande compaixão pelas pessoas porque elas são ovelhas sem pastor. E eu falo, velho, ovelhas sem pastor. Ovelhas, pessoas nasceram de novo, pessoas que tiveram encontro com Jesus, mas essas pessoas não têm quem ensiná-las. E eu falo porque por alguns anos na minha caminhada de conversão, eu me converti aos 12 anos. Mas uma época da minha caminhada cristã, na minha adolescência, eu não tinha quem me ensinasse as escrituras. Eu não tinha quem me explicasse o texto. Entendeu? Então, quando eu vejo que Deus gera em mim, Ele coloca em mim a informação, uma pregação, marcou minha vida. Paul Washer, pregação chocante, e Steve Lawson. E quando eu escuto essas... Véi, que é isso? Sim. E Deus sacode o meu coração. E aí eu não esqueço, porque aí na Pedreira, quando a gente começa a trazer uma visão... E eu sou muito grato ao pastor Márcio Valadão, porque quando ele nos dá a abertura para plantarmos a igreja na Pedreira Prado Lopes, ele nunca colocou um empecilho sobre nada do que a gente pregava ali. E o que eu estou dizendo? É porque a gente montou uma escola bíblica dentro da Pedreira. Nós começamos... Tinha pastores de igrejas neopentecostais da favela nessa escola com a gente. Os nossos sermões, até hoje, essa igreja na Lagoinha Pedreira, é sermão expositivo, pegar o livro inteiro, texto por texto. Isso há 7 anos, essa igreja, 8 anos já, nesse ritmo. Texto por texto, expositivo, do povo descer a favela com caderno no culto de domingo para anotar as pregações. E o que é pregado no domingo é comentado na semana nas rodas de conversa, nas casas. Então a gente começou a trazer muita informação. A gente fez uma parceria na época com a Box 95. Doaram vários livros pra gente, a Monergismo também, de doar livros. A gente tinha uma biblioteca de livros assim, bons para o pessoal ler. A gente começou a trazer comentários bíblicos. O pessoal nunca teve esses comentários. Então o pessoal começou a comprar e ter acesso a comentários bíblicos para estudar o texto, querer estudar o texto. E eu vi povo da periferia de 30, 40 anos que já se dizia crente e que estava conhecendo o evangelho naquele momento. Eu vi gente assim, louca com as escrituras, apaixonada, gente nova na fé, pessoas que começaram a crescer no evangelho, e os meus olhos viram. Meus olhos viram gente da periferia, pobre, amando as escrituras, porque alguém sentou do lado. E eu falei, é isso. A gente precisa de igreja boa, que valorize esse povo, que vai trazer, porque esse povo já é resiliente, velho. E esse povo quer aprender. Esse povo tá ali com fome das escrituras, mas não tem com quem ensine. Como ouvirão se não há quem ensine as escrituras para esse povo? Então, e é o que a gente está fazendo hoje lá na Vila Paquetá. Lá a gente tem estudo bíblico. O pessoal sai chorando dos encontros nossos, das casas, mano. Chorando. Assim, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Eu nunca conheci esse Jesus. E isso marcou a nossa caminhada. E aí você me perguntou a respeito dos desafios. Eu vejo que a gente falta mais intencionalidade, ser mais intencional às igrejas saudáveis. Eu acho que as igrejas saudáveis, a gente precisa, de fato... Uma vez eu conversei com o Vitor Fontana, a gente estava num bate-papo online,
E eu lembro que ele comentou assim que... porque às vezes você tem muita gente boa aprendendo teologia do lado de cá, mas ele não sabe como entrar na comunidade. E aí não tem esse equilíbrio, no sentido, gente lá de dentro, às vezes, que se destaca nesse sentido para estudar e ser um referencial dentro da comunidade. E é sobre isso. Ano que vem eu tô planejando uma escola mesmo, para a gente começar uma escola de teologia para o povo de periferia. Isso está no meu coração, para a gente poder levantar homens e mulheres que tenham esse desejo de poder trazer, sabe, de montar escolas bíblicas nas periferias, pegando gente que já é crente, mas que tem pouco conhecimento. Quando você vai conversar com muita gente na periferia, conhece só nome de gente que não fala bem das escrituras, porque é o que está mais destacando na mídia, na televisão, e que são às vezes coisas que não são tão saudáveis. Porque eu te ouvindo, né, principalmente a primeira parte da sua fala, fiquei pensando nesse poder que tem a expor a escritura para as pessoas, né? A gente recebeu aqui o Cornélio Augusto, que é um leitor da Bíblia, ele, um profissional. Memorizador da Bíblia, e tem ali os áudios da Bíblia e tal. E a gente falou um pouco disso já, né? E aí, assim, eu lembro lá de Neemias, Esdras, né, e outras cenas que a gente tem na Bíblia, mas principalmente deles simplesmente lerem as escrituras diante do povo e aquilo gerar uma grande revolução, né? O povo se quebrantar só de ouvir ali as escrituras, né? E de perceber que tem que ter uma mudança ali. E aí isso mexe em tudo. Mexe nas relações das famílias. Isso. Né? Isso mexe nas questões sociais também, porque aí eles começam, assim, um dos grandes motivadores ali pro povo com Neemias é a própria palavra. E aí eles decidem, cara, a gente precisa reconstruir essa cidade. A gente precisa construir as nossas casas, precisa fazer esse muro aqui, precisa fazer isso tudo, motivados pela escritura, né? Sim. A palavra inflama o povo, sim, né? A palavra inflama o povo. E é um pouco do que se está fazendo, assim, né? Desse projeto, porque a partir do amor pelas escrituras, eles começam a perceber, cara, a gente precisa reconstruir a nossa cidade aqui, né? A gente precisa reerguer os muros, né? Pegando a analogia de Neemias, a partir da própria palavra, né? Sim. Então eu acho isso muito forte. E isso que você tá falando aí, o Neemias e João Calvino são minhas referências. Nesse sentido, Neemias junto com Esdras, nesse papel dessa reconstrução da cidade, e Calvino em Genebra, porque Calvino ele chega em Genebra, uma cidade cheia de problemas sociais, de embriaguez, de prostituição. Então, tinha vários problemas sociais em Genebra, e Calvino é um cara que decide, então, expor as escrituras por anos. A exposição das escrituras faz com que a comunidade vá entendendo a palavra de Deus e aquilo vai gerando, né, transformação social também por meio do ensino das escrituras. E aí existe um ponto que nós somos tentados, quando a gente está muito envolvido no social, a gente é muito tentado a enxergar o social como a grande resposta, a grande notícia. E não é. O social nunca vai responder ao grande problema do pobre. Nunca. Porque o grande problema do pobre sempre vai ser o pecado. E de todos, né? Isso. O grande problema do ser humano. É, né? Exatamente. É o pecado. Mas eu gosto de, tipo assim, de falar do pobre. A Dona Maria, que é guerreira, diarista, pega ônibus 6 da manhã, que sai de casa, e que essa mulher tem 5 filhos para criar, e ela sai 6 horas da manhã e chega em casa 7 da noite, cansada, e tem que chegar em casa, os meninos tudo catarrento, e cuidar dos meninos. E essa Dona Maria, eu sou tentado a querer resolver só o problema social dela. Eu quero resolver o problema dessa Dona Maria de aliviar um pouco, sabe, os problemas dela, de ver o que a gente consegue fazer pelos filhos dela, o que a gente consegue fazer para aumentar a renda dessa mulher, mas a gente não quer pregar o evangelho para ela. Porque a Dona Maria, que mulher guerreira, mas a gente esquece que a Dona Maria precisa do evangelho. E aí a igreja por muitos anos, ela vai para um lado e ela foca no social demais, né? Lá antes, né, ela foca muito na pregação só, de salvar a alma da Dona Maria. Quero salvar a alma dela. Vem o Congresso de Lausanne, por exemplo. A Paz de Lausanne é algo que vem trazer uma mudança nesse aspecto, dessa visão do todo também, de ajudar nesse processo, resgatar, né,
alguns princípios, só que aí depois a igreja vai para um outro extremo. E aí a igreja que eu vi nos anos 2000, 2010, e é uma igreja que estava... ação social e evangelismo é a mesma coisa. E não é 2010. Hoje, quando eu vou conversar com muitos líderes de igrejas, por onde eu vou, principalmente em favela, evangelismo e ação social é a mesma coisa. Entregar a cesta básica, eu estou evangelizando uma pessoa. E não é. Evangelizar é quando você prega o evangelho para alguém. E no livro do Mestre McCommell lá, do Igreja em Lugares Difíceis, ele faz uma crítica aos movimentos missionários que chegam nas comunidades, nas periferias, né, para fazer o prático da missão, né? Não citar aqui instituições não, mas então, um grupo de jovens chega de outros países para vir na sua periferia, e eu falo porque eu já recebi vários grupos missionários na minha igreja, na minha periferia. E dança, pinta casa, faz tudo que você puder imaginar, só não prega o evangelho. Não fala de Jesus. Aquela frase, né, muito mal usada de pregue e se necessário use palavras, aí nunca usa as palavras. Exatamente. Né? Não usa em nenhum momento. Então, assim... É necessário agora, né? Tipo assim, velho. E o evangelho tem que ser pregado, verbalizado. A fé vem por ouvir o evangelho. Sabe, a Dona Maria precisa... Sim, nós precisamos atuar e trazer dignidade para essa mulher. Trazer justiça social, justiça generosa, como que ela usa esse termo, sabe? De poder elevar e defender a Dona Maria. Deus é aquele que defende a causa do pobre. E quando eu tô aqui falando muito do pobre, o pobre não é mais importante. Eu não tenho essa mentalidade. Né? Tem uma teologia que veio tentar trazer essa visão. O pobre não é o mais importante. Ele não é o mais amado por Deus. Deus, ele só está tentando elevar um pouco a balança de trazer o pobre, porque o pobre é esquecido na sociedade. Então Deus, ele se coloca como defensor e ele chama a igreja para defender a causa do oprimido. Entendeu? Então é nesse aspecto. E o pobre não é mais amado por Deus, ele não é o mais importante, nada disso. Mas no meu caso, Deus me trouxe essa sensibilidade de vocação e de entender que o pobre necessita do evangelho, principalmente. O social precisa acontecer. A gente precisa de ter projetos. Por exemplo, a gente tem hoje mais de 20 projetos sociais. Só que esses projetos sociais não é projeto pontual. Ligados à ponte? Assim. Não são projetos pontuais, assim, sabe? Que a gente faz um dia aqui. São projetos que acontecem semanalmente o ano inteiro. O ano inteiro. A gente tem várias pessoas que estão inseridas o tempo inteiro com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, cursos profissionalizantes, jiu-jitsu, taekwondo, futebol, reforço escolar. A gente tem várias oficinas de música, a gente tem muita coisa atendendo o social. A gente, entendeu? Enviando o mercado de trabalho, a gente tem muitos projetos. Onde é o ponto aqui? E a gente entende que a gente precisa fazer isso, e a gente está fazendo isso. Só que a gente precisa entender que o foco, a necessidade maior das crianças. Eu sou pai de 3. O que os meus filhos, o que eu mais quero que os meus filhos tenham é conhecer Jesus. É Jesus Cristo. Mais do que estrutura, mais do que uma casa grande, mais do que carro, mais do que qualquer... vai estudar para ser um bom médico. Não. O que o meu filho mais precisa é de Jesus. E o que eu mais quero que as crianças da periferia tenham é esse conhecimento de Jesus. Hoje a gente tem um trabalho maravilhoso. Toda quarta-feira, 40 crianças toda quarta-feira escuta o evangelho na Vila Paquetá. Escuta o evangelho. Nos projetos também. Só que esse é diretamente. As crianças vão para ouvir o evangelho. Literalmente. Elas vão sozinhas. Entendeu? Sai das suas casas na periferia e vai para o nosso projeto. E lá o projeto é de evangelização. Toda quarta. Entendeu? Porque a gente entende e a gente precisa de trazer ensinos para quem já é crente na comunidade, inserir ele a uma boa hermenêutica, a ele ter autonomia, dele poder, sabe, ler o texto, entender o texto, explicar o texto para outro amigo. É um campo fértil demais. É o espírito da reforma.
Vá pras favelas, varão. Tem muito... Se você tá procurando espaço na sua igreja local pra pregar, periferia tem muito púlpito pra você pregar, pode ter certeza. É o espírito da reforma, né? O cara quer ser um Lutero dentro da igreja dele, né? Mas... Isso. E democratizar a escritura, né? Levar boa teologia para que todo mundo possa ler ali e falar, não, realmente. É isso aí. Eu entendi quem Jesus é, né? Você falou sobre a experiência sua de ouvir uma pregação e falar, cara, o evangelho é isso, né? Eu me lembro muito na minha adolescência, quando eu me converti, uma pregação que me marcou muito foi uma pregação do Juliano Som, sobre Romanos 1,16. E aí ele fala assim, né, daquele jeito dele, porque o evangelho é o poder de Deus. E eu lembro que, cara, isso foi tão forte pra mim, isso marcou tanto minha cabeça, que eu passei, sei lá, 1 ano pregando só Romanos 1,16, assim, em todo lugar que eu ia. E o povo, um amigo pra mim chegou pra mim um dia e falou assim, cara, o Juliano Som, ele prega igualzinho a você, mano. Ele tá te imitando, porque eu pregava igual, né? Eu pregava igual. Mas foi isso, cara, de o evangelho invadia minha mente, assim, invadiu meu coração. E quando ele invadiu meu coração, foi meio natural essas coisas virem ao meu coração, dar atenção ao mais necessitado, né? De olhar para as pessoas na rua, né? De ver um morador, né? Que nem é um morador, mas uma pessoa em situação de rua e falar, cara, isso não é normal, né? O evangelho não pode achar isso normal. E eu lembro muito, assim, de ter no meu coração, de chegar para essas pessoas para conversar, às vezes, e de pensar assim, cara, eu não tenho nada para oferecer para essa pessoa já viveu, e às vezes eu sentava para conversar com um cara, ele tinha sido pastor, ele tinha sido, né, já tinha muito mais experiência de vida que eu, e chegar para essa pessoa e falar, cara, a única coisa que eu tenho para falar para essa pessoa é o evangelho. Né? Isso aí. Então acreditar nesse poder do evangelho faz muita diferença, né? Nesse momento do trabalho social também, né? Acreditar que há algo muito maior também. E mais uma coisa que eu queria que você comentasse é assim, falar uma coisa que eu tive, uma crise minha, né? Nesse momento. Eu me envolvi muito com essa questão da missão urbana, de pessoas em vulnerabilidade social e etc. Mas eu me deparei muito com uma... Como é que é a palavra? Minha limitação, sabe? Com a minha limitação, assim, diante das pessoas. Ou a pessoa que não quer ser ajudada, ou a pessoa que eu não consigo ajudar, aquela pessoa que eu tô ali... era uma coisa que me dava crise, assim, sabe? Eu ia ali ajudar aquela pessoa, mas eu conseguia ir só até a página 2, assim. Mesmo a pessoa que eu levava lá, né? Na casa de recuperação e etc, que vai lá, não sei o quê. Ou o cara não queria, ou ele achava ruim lá, ou lá era ruim mesmo. Tudo isso, né? Tem todas essas questões. E aí você se sente vulnerável, né? E é uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que é isso na sua cabeça, assim, trabalhando tanto tempo com essa questão do social, ao mesmo tempo do evangelho, né? Essa questão do evangelista de pregar também, e às vezes entender que é isso, né? Ele só prega e Deus faz a obra, ou não, muitas vezes, né? Então, é um enxugar-gelo. É um enxugar-gelo. E é um movimento que você se renova no Senhor. E que você é nele. É Ele que te fortalece, que continua te dando coragem, te animando. Porque, de fato, é lindo, assim, quando eu estou contando aqui, mas existe a maioria, de fato, que está em outra vibe. Que não quer. E essa população em situação de rua, que é uma população que há alguns anos já eu comecei a não trabalhar tanto com ela, o movimento é mais demorado ainda. Eu trabalhei com usuários de crack, comunidade terapêutica, eu tinha um trabalho, né, na pedreira, a gente dá banho ali pro pessoal, a gente fazia um trabalho de ressocialização, eu acredito nesse trabalho. De todos os trabalhos que eu fiquei lá talvez uns 3 anos, assim, muito envolvido. Eu era o cara responsável na Lagoinha desse público, e era muita gente todo dia chegando. E, mano, eu vi 2. Os meus olhos viram 2 pessoas. De centenas e centenas, e eu falo de verdade, centenas de pessoas que nós enviamos para a Caixa de Operação, pessoas que a gente pagou para a pessoa ficar 2, 3 meses assim numa casa, saiu da comunidade terapêutica. A gente abriu depois uma casa para receber pessoas que saem da comunidade terapêutica para recomeçar a vida dele. E eu vi 2. Esses 2, o José Marcos e o Cristóvão, assim. E um dele até da Lagoinha Pedreira até hoje, firmão lá na igreja, ama Jesus,
que foi para esse processo de comunidade terapêutica, porque estava inserido mesmo de uma... Algo já estava bem difícil, né, assim, nesse sentido. E é um trabalho que é só no Senhor. O trabalho com famílias de periferia, aí os meus olhos viram mais resultado nesse aspecto, que foi onde eu comecei a trabalhar, né, com esse público, entendeu? Com a família da periferia. E só colocando um dado assim, hoje nós temos aproximadamente 17,5 milhões de pessoas morando nas periferias do Brasil. Isso significa como se fosse o quarto, se juntasse toda a favela, o quarto maior estado do Brasil. E o sexto, e a favela, ela tem o 7º PIB do Brasil. Tá na favela. No sentido de recursos, né, que gera ali, de movimentação. Você sabe o número de população daqui de Belo Horizonte? De favela? Não sei. Eu pesquisei só chega a ser uma porcentagem assim, específica de BH. Mas hoje chega a 15% mais ou menos. Ah, sim. Não chega a 20%, chega 15%, 16% da população de Belo Horizonte está dentro das periferias, nos aglomerados da cidade. Entendeu? E a gente, e eu vejo aí um terreno muito grande, de poucas igrejas boas, assim, nesses locais. Dessa população de periferia, 60% e quem, assim, né? A maioria desse público é mulher de periferia e mulher negra, entendeu? Que é o maior público. E essas mulheres são as grandes lideranças das periferias do Brasil hoje. São mais as mulheres, né? Por mais que possa ter uma referência, mas nas casas quem mais lidera são as mulheres, assim, tipo de voz e tal, de pegar o boi pelo chifre. As mulheres da periferia, elas são maravilhosas, assim. Sou apaixonado com a veia que essas mulheres têm. E que eu acho que eu acho assim, que tinha que ter um documentário sobre essas mulheres, mano. Sobre essas histórias. Essas mulheres. Às vezes o feminismo aí tenta trabalhar essa ideia, mas essas mulheres aí são guerreiras demais, velho. E eu te perguntar, o que você acha que falta, assim, pra esse trabalho das igrejas saudáveis estarem dentro das favelas? Assim, você acha que é só um desânimo mesmo, uma falta de energia? Porque eu vejo que existe uma teologia clara, assim, nas igrejas, principalmente nas igrejas históricas, né, em relação a missões, por exemplo, missões transculturais, sim, por exemplo, se investe muito dinheiro, né, muitas vezes em missionários para fora, mas falta às vezes missionário para essa galera, né, para esses lugares, né? Então, eu vejo que falta esse hoje. O povo da periferia, muita gente da periferia não estão nessas igrejas. Foi no sentido assim, você não tem um representante das igrejas históricas, igrejas grandes, ricas, que eu estou falando assim, no sentido prósperas. Você não tem, às vezes, representantes de periferia nesses locais. E aí a gente faz o quê? E aí as igrejas, algumas igrejas, o que elas fazem? Às vezes elas plantam um projeto social na favela, não igreja. E isso é problema. As igrejas de hoje não... A gente investe em projeto social, mas às vezes investe, mas, velho, não é esse o principal, o que eles mais precisam. Precisamos de missionários, precisamos de pessoas na periferia lá, dialogando com as pessoas, e a gente puxar pessoas da periferia que estão se convertendo para investir neles, para treiná-los com a mesma intenção. Vamos dizer, você quer ser um missionário transcultural. Normalmente, eu tenho essa vocação, Deus tem que colocar um país no meu coração. E aí a igreja começa a te apoiar, vamos dizer, uma igreja séria. Começa a te apoiar, investir, te pagar um seminário para você estudar, para você dedicar. E aí daqui a alguns anos a igreja vai te enviar para um campo. Precisamos fazer desse movimento para as periferias. Porque é uma cultura local ali da favela. É outra cultura da sociedade em geral. É outra cultura.
A favela, o povo gosta de ficar muito dentro da favela. O povo não sai muito dali. É um povo que é muito relacional, que gosta dessa simpatia, desse diálogo, entendeu? Então, assim, a gente precisa de ter mais movimentos como esse. E, por exemplo, o projeto que eu estou trabalhando para o ano que vem, né, é um trabalho da gente poder treinar pessoas tanto com teologia como ferramentas sociais, como saber elaborar um projeto social, captar um recurso, como fazer um diagnóstico social na comunidade, entendeu? Então a pessoa, no sentido dele ter essa base teológica, mas ao mesmo tempo dele ter uma base em relação... Por quê? Porque a gente entende que não tem como também na comunidade fazer um trabalho exclusivo de pregação do evangelho. Eu acho que não é por aí. Mas eu entendo que quando é igreja, o papel da igreja, o papel principal de uma igreja é pregar o evangelho e fazer discípulo. Então o papel principal de uma igreja na comunidade tem que ser pregar o evangelho e fazer discípulo. Só que precisa ter ferramentas, um apoio social na comunidade, como um braço aí desse movimento, porque o social, ele abre muita porta. Todas as comunidades que eu atuei, no Morro das Pedras, na Pedreira, na Vila Paquetá, eu conheço os caras do tráfico de todos eles, de dialogar. Na Pedreira, vários gerentes do tráfico sentavam na minha mesa pastoral toda semana e eu estudava Bíblia com eles. Eles não participavam dos cultos, mas eles ouviam o evangelho toda semana no gabinete. Então a gente tinha esse contato com eles. E, sabe? E a gente precisa ter esses diálogos, de dialogar com o padre da Igreja Católica, dialogar, sabe, com o posto de saúde, com a diretora da escola, dialogar com as redes que tem lá, conhecer as pessoas, conhecer o pai de santo da casa lá, sabe, e que faz os seus trabalhos, conhecer o pessoal do movimento espírita. A gente precisa ter diálogo no sentido de conversar e, ao mesmo tempo, a gente poder ser intencional em o evangelho ser anunciado nas periferias de maneira, né, boa teologia mesmo, assim, nesse sentido. Agora, uma frase que você falou, né? O principal papel da igreja é pregar o evangelho, né? Não existe nenhuma outra instituição no mundo que vá pregar o evangelho. Isso. Né? Vai existir ONGs, vai existir governo, vai existir tanto de outras organizações que vai cuidar do social também. Sim. Né? Agora, a única detentora de pregar o evangelho é a igreja. Se a gente não pregar o evangelho, ninguém vai fazer isso pra gente, né? Exatamente. Então, assim, essas outras coisas vão precisar estar conectadas na pregação do evangelho. E hoje tá se tendo muito, por exemplo, o Expo Favela agora que teve, sabe? Tipo assim, tá tendo muito movimento no empreendedorismo, na periferia. As instituições do terceiro setor hoje, muitas delas estão tendo um diálogo muito grande com o poder privado, né, com o poder público, de verbas, por exemplo. Então, está acontecendo muita coisa boa no aspecto social, né, existem algumas ONGs. Eu tenho um grande amigo meu que é o Léo Martins, que hoje é um dos gerentes da Gerando Falcões, que talvez seja a maior ONG hoje do Brasil, assim, de captação de recursos. Hoje eles têm acesso a 6 milhões, sabe, de pessoas em periferias. Eles tocam 6 milhões de pessoas diretamente. Mas você falou que a gente tem 17 milhões, né? Então que hoje terço aí eles estão alcançando. Exatamente. Hoje, pessoas assim, lá na ponta que são beneficiadas, que eles conseguem chegar com auxílio gás, com alimentação, com cartão de vale-compra, com projetos sociais, né? Eles têm centenas de líderes hoje que estão debaixo dessa rede de Falcões e é um trabalho assim que eu vejo muito legal. E eles estão tendo muito sucesso no que eles proporam, social, acabar com a pobreza, ir nesse foco. Hoje os maiores empresários, os caras mais ricos do Brasil, apoiam financeiramente esse trabalho, por exemplo. Mas onde é que é o ponto? Véi, a gente precisa de ter essa mesma intenção, esse mesmo inconformismo, essa paixão, com a mesma intenção. Véi, Deus está levantando pessoas, essa graça comum de Deus está fazendo coisa boa para poder muita coisa de pobreza ser, sabe, tipo, diminuída em muitos aspectos. A gente sabe que é um problema muito maior e que a gente nunca vai acabar com a pobreza, os pobres sempre vão estar aí, mas o ponto que eu quero chegar é no sentido dessa vontade.
E aí eu quero muito levantar essa bandeira, sabe? Hoje a minha ideia aqui era muito trazer essa ideia mesmo, sabe? De levantar essa bandeira, da gente ter mais teologia, mais pessoas que amam as escrituras se interessarem de poder ensinar o povo de periferia. E eu tô nesse caminho de tentar criar pontes, sabe? No sentido de levar bons teólogos assim para escolas bíblicas em periferias da cidade, e a gente fazer esses movimentos de treinar lideranças locais com esses entendimentos, sabe? Que eu acho que tem que fazer. Não, tem que ter. Hoje a gente está na Vila Paquetá, e a gente colocou um alvo lá, que era visitar todas as casas. E na Pedreira a mesma coisa, a gente tinha esse mesmo alvo. Véi, a gente precisa visitar todas as casas e apresentar o evangelho e fazer esse movimento, que é igreja. A gente é igreja, entendeu? Massa, mano. Cara, mas assim, eu tô pensando assim, nesses desafios, né, em todas essas complexidades, assim, o que você acha que a gente, não sei, assim, como cristão pode fazer pontualmente, né, digamos assim, para ajudar isso a acontecer? Pessoas que estão ouvindo aí, que são de igrejas saudáveis ou que não são também, o que a gente pode fazer, assim, porque eu acredito que tem gente nos ouvindo que é de favela, né, mas tem gente que não é também, mas que tem essa causa, né, na cabeça dela, assim. O que você acha que dá para fazer pontualmente? Você acha que é melhor essa pessoa ver o que está perto dela, ou ela ir atrás de uma instituição que já está fazendo? Eu acho que ela precisa. Eu acho que isso começa algo muito orgânico. Eu acho que não é algo. Não tem que ser algo grande. É algo que começa orgânico. E dela poder ser intencional, por exemplo, falando de fora. O de fora, ele poder ser voluntário, talvez, numa instituição, qualquer que seja, para ele ter contato com algum projeto que atue dentro da periferia, por exemplo. Alguém que é de fora. Com o sentido de conhecer, de relacionar, de servir. Eu acho que começa por aí. É um ponto. E ali Deus vai trazendo percepções ao coração dessa pessoa. Sabe? Ele vai criando ele vai dialogando com as pessoas, vai conhecendo. E ali ele pode começar algum trabalho ali orgânico e às vezes tentar achar uma casa para começar um estudo bíblico mesmo. Sabe? Uma coisa... Dialoga com a sua igreja local, eu quero fazer esse movimento, tal, também. Acho que isso é legal nesse sentido. E quem já está dentro da periferia, que está nos escutando, eu acho que essa pessoa pode, de fato, se assumir, Deus me deu o privilégio, igual eu tive. Deus me deu o privilégio de poder, sabe, hoje eu entendo que eu fui agraciado, eu me vejo numa igreja boa, eu me vejo que eu estou perto de gente, assim, eu tenho acesso a teólogos bons no sentido de estudar a palavra. Às vezes eu fiz um seminário, sabe, tal, eu estudei a palavra. E o que eu posso fazer? Eu vou incentivar quem é meus vizinhos. Eu vou incentivar a minha galera da minha comunidade para poder conhecer mais as escrituras. Eu vou vou montar um grupo de teólogos mesmo, para estudar a Bíblia dentro da minha casa, abrir minha casa e a gente vai começar a reunir e a gente quer conhecer mais escritura. Vamos pegar um livro aí, vamos pegar um curso aí na internet e aí vamos fazer o curso junto, vamos fazer um grupo de estudo bíblico aqui e vamos começar a nós discutir. Eu acho que esse movimento, ele precisa ser muito forte e orgânico, eu penso, e aí... aos poucos, assim, o Senhor vai dando essa graça. Porque eu acho que é um movimento ainda que é de muitos anos, né? Porque ainda o buraco é muito grande, assim, sabe? Esse abismo ainda tá muito grande e que é bem lento, assim, esse movimento. Mas que precisa ter. Eu acho que precisa ter essa roda, porque o povo, né? A gente falou muito da periferia, mas é porque eu vejo que dentro, a sociedade em geral... a gente já está inserido com muitos amigos que conversam sobre as escrituras. Eu estou inserido, eu conheço muita gente boa que me edifica, que me alimenta. Eu tenho acesso a podcast, eu tenho acesso, sabe, a cursos, eu tenho acesso à teologia, eu tenho
acesso a muita gente que eu consigo tirar dúvidas teológicas para aprender mais da Bíblia. O pessoal da nossa igreja lá tem esse acesso e a gente precisa, velho, como que a gente consegue fazer para trazer mais esses assuntos para a periferia? E aí eu acho que qual que é o ideal? É fazer com que teologia esteja nas rodas de conversas de igrejas que estão na periferia. Pós-culto acabou, que eles possam querer falar de escritura, do evangelho, fazer perguntas ali, sabe, pro texto e velho, o que vocês acham desse texto aqui? Eu acho que tem que ter mais essas coisas, e jovens aí, adultos, que estão nas periferias, nas igrejas, mobiliza a galera para estudar as escrituras. Acho que esse movimento ele é muito forte e orgânico. Show de bola? Fechou, né? Vamos fechar? Pessoal, é o seguinte, estamos terminando aqui mais um Vitral Podcast. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, é porque você curte, né, o nosso trabalho. Então, quero te agradecer por ter vindo até aqui, mas se você quer ajudar a gente mais de perto, né, quer estar com a gente mais de perto, mandar perguntas e por aí vai, seja um vitralista, considere fazer parte da nossa comunidade, enfim. É isso, galera. Muito obrigado. Mais algum recado? Não, é isso. É isso. Dá um tchauzinho pra aquela câmera do meio. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. É nóis.